Salve, advogado, tudo bem? Uma das principais dúvidas que eu recebo nas minhas redes sociais é sobre criatividade. Muitos advogados sentem muita dificuldade na hora de ter ideias de conteúdo para postar nas suas redes sociais. E para te ajudar com isso, eu vou te contar quais foram os 4 hábitos que eu inseri no meu dia a dia que me deixaram mais criativo. Antes da gente começar, eu só queria dizer que o tema do vídeo de hoje foi sugestão de uma das pessoas que me segue lá no Instagram. Se você também quer dar essas sugestões e se você também tem dificuldades relacionadas a marketing jurídico ou prospecção de clientes através de internet, é só você contar aqui nos comentários que eu estou sempre de olho nesse feedback, ou você também pode me contar lá no Instagram qual é a sua sugestão. E o primeiro item da nossa lista que me deixou mais criativo quando eu comecei a praticar foi o respeito ao meu relógio biológico. Entender o seu relógio biológico nada mais é do que você fazer uma autoanálise da sua mente e de toda a sua estrutura corporal e entender em quais são os horários do dia que o seu corpo está mais propenso a produzir. O corpo de cada ser humano ele tem o seu próprio relógio biológico e por isso então, o que eu vou te recomendar? Passa a perceber quais são os horários do dia que o seu corpo ele sente mais moleza e quais são os horários do dia em que você se sente mais ativo, que você se sente mais criativo e com mais vontade de fazer as coisas. No meu caso, o meu melhor horário para produzir vai ali do início da noite, de umas 6 horas, entre 6 e 7 horas, até o final da madrugada. Geralmente nesse horário eu chego a triplicar a minha produtividade. Portanto, quando vou fazer alguma coisa que é mais importante e que exige maior criatividade, eu deixo para fazer nesse período do dia. O segundo hábito que me deixa mais criativo é ter um ritual para minha criação de conteúdo. Então, como é que funciona? Eu sei que o último final de semana de cada mês está inteiramente bloqueado na minha agenda, que é quando eu vou produzir todo o conteúdo que vai sair nas minhas redes sociais no meu mês seguinte. Então é certo que na sexta-feira anterior eu vou pegar uma garrafa d'água, vou colocar uma roupa confortável, ligar o ar-condicionado e focar 100% nas ideias de conteúdo. Aí quando dá umas 4 da manhã, eu deito para dormir e aí acordo às 9 horas, sento no computador e vou até meio-dia. E aí quando dá meio-dia eu sei que minha produtividade ela vai cair, porque a parte mais ou menos da tarde ali é o meu horário menos produtivo. Então eu paro, almoço, tiro uma horinha para ficar no celular e deito para dormir. Quando dá umas 5 horas da tarde eu levanto, sento no computador e só vou parar lá pelas 5 horas da manhã. E o interessante é que dentro desse ritual eu sei exatamente qual é a ordem das coisas que eu vou fazer. Então primeiro são as ideias de conteúdo, depois é a produção das imagens, depois a edição dos vídeos e assim sucessivamente, até chegar o momento em que eu tenho meu mês inteiro de postagens agendado. Tudo obedecendo uma ordem lógica que o meu cérebro já conhece. Então quando eu começo o meu ritual, já ativa um sininho lá dentro do meu cérebro que ele sabe que chegou a hora das ideias e que por isso ele precisa produzir em alta performance. O terceiro hábito que me ajuda na produtividade é praticar um hobby que me faz desligar do mundo. No meu caso, esse hobby é pegar o tênis, botar e sair para correr na rua. E para você pode ser outra coisa, tá tudo bem com isso. O importante é que você encontre um hobby que faça com que você desligue completamente do estresse e da pressão que você vive dentro da sua cabeça. Pode não parecer, mas isso é muito importante. Eu, quando pego o tênis e saio para correr, eu simplesmente esqueço do mundo e a minha mente consegue esvaziar completamente. Por isso eu procuro estar sempre praticando esse hobby e estar sempre fazendo isso com uma certa frequência para que as ideias surjam na minha cabeça com uma certa facilidade. Muitas das ideias que eu tive, que me trouxeram bom resultado, tanto em engajamento, quanto bom resultado financeiro mesmo na prática, eu tive quando eu estava nesse momento. No momento que eu não estava pressionando o meu cérebro o tempo todo para ter ideias e que por isso elas acabaram fluindo de uma maneira mais fácil. Então pensa em qual é o seu hobby, o que te faz desligar do mundo, esquecer um pouco os problemas, desestressar e começa a praticar isso com mais frequência que com certeza você vai ver a sua criatividade subindo e tendo aí uma performance muito melhor. O último hábito que eu desenvolvi e comecei a aplicar no meu processo criativo é olhar pela ótica do cliente. E às vezes a gente cria um conteúdo que parece perfeito, a gente olha para esse conteúdo e a gente fala, não tem como isso dar errado, esse conteúdo está muito bom. E o que eu posso te dizer é o seguinte, muitas das vezes, quando você bola um conteúdo e você acha que ele é perfeito, para você, geralmente ele não dá certo com a sua audiência, porque é importante que você entenda o seguinte, você e a sua audiência têm cabeças diferentes,
tem pontos de vista diferentes. E muitas das vezes, uma coisa que é óbvia para você, não é óbvia para sua audiência. E foi quando essa chavinha virou na minha cabeça que eu comecei a fazer o processo inverso. Ao invés de eu criar um conteúdo que eu acho que vai ser bom para minha audiência, eu procuro me colocar no lugar da minha audiência e pensar em qual é a dificuldade que ela sofre. E a partir daí eu crio um conteúdo para ela. Ou seja, ao invés de ser um conteúdo que vai de mim para ela, é uma ideia de conteúdo que vai dela para mim e eu só rebato essa bola trazendo uma facilidade maior para o meu prospecto. O fato é que quando eu comecei a fazer isso, os meus posts passaram a fazer muito mais sucesso com a minha audiência. Você quer ver alguns exemplos? Em determinado momento eu identifiquei que a minha audiência ela tinha dificuldade de criar artes profissionais para postar nas redes sociais. E foi assim que eu fiz esse post que você está vendo aí na tela, onde eu dou 3 dicas de site para criar artes profissionais. Então, quanto mais você olhar do ponto de vista da tua audiência, maior é a chance de você trazer o conteúdo certo para ela, um conteúdo que vai fazer muito sucesso e que vai resolver os problemas do teu prospecto. Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para compartilhar ele com mais 2 amigos advogados. Assim você vai estar ajudando eles com um bom conteúdo sobre marketing jurídico e também vai estar me ajudando a disseminar cada vez mais esse tipo de conteúdo. Não se esquece também de me seguir lá no Instagram, que é o @digitaladv2.0. Forte abraço e até a próxima!